Olá, queridos, graça e paz. Hoje, continuando o nosso vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as consequências no âmbito familiar da visão que eu acredito que seja uma visão errada nos nossos dias, como vemos a questão da maldição. Venho falando já um pouco sobre isso. Na semana passada nós tivemos um vídeo que nós falamos sobre isso. E vamos continuar então aqui. Eu quero então começar a falar sobre as consequências no âmbito familiar. Por falta de conhecimento e por motivo de tradição, ignoramos que muitos dos sofrimentos que temos podem ir além do natural e do físico. Muitos sofrimentos poderiam ser evitados se começássemos a investigar alguns acontecimentos que durante anos vêm acompanhando sem nenhuma solução, vem nos acompanhando, melhor dizendo, sem nenhuma solução, apesar de nos esforçarmos para isso. Muitos querem negar a realidade nua e crua desses fatos. Por falta de entendimento e achar que entende do que se entende no momento que é o certo, nós rejeitamos qualquer possibilidade de estudar o assunto profundamente, sem levar em conta que nós podemos estar errados em algum aspecto, pelo menos. É claro que devemos nos cuidar e não ir logo se abrindo a qualquer tipo de ensinamento. Eu também sou bem criterioso com respeito a isso. Mas pelo menos deveríamos investigar sem estar armado até os dentes com todo tipo de preconceito. Porque os nossos preconceitos, muitas vezes, eles nos fazem nos afastar daquilo que poderia nos ajudar em ser a solução. E não que estou defendendo aqui que se deve abrir a qualquer tipo de ensinamento sem nenhuma base bíblica, sem se fundamentar nas Escrituras. Então, diante disso, depois de fazer essas considerações, eu quero falar um pouco também sobre maldição. E aqui vem quero que você pense sobre essa frase que vou citar. Maldição hereditária, herança ou espíritos familiares. Qual seria o nome correto? Se isso existe ou não? Como é a visão que eu tenho? Como é que eu entendo? Então vejamos. Temos a tendência de, quando ouvimos esses termos, rejeitá-los imediatamente, sem nem ao menos estudar o assunto. Simplesmente rejeitamos e pronto.
Nós nos fechamos por causa da tradição. Precisamos nos lembrar que tradição não é o mesmo que Bíblia. Tradição é tradição e Bíblia é Bíblia. E aqui está o maior problema, em minha opinião. Quando a minha tradição ou a tradição da minha denominação vira ou passa a ser a minha Bíblia, tudo que não estiver de acordo com essa cartilha, de acordo com essa visão, imediatamente é rejeitado. O interessante é que nós, muitas vezes, sacrificamos a Bíblia em nome de uma tradição, da denominação, ou de uma tradição pessoal que eu adoto, sacrifico todas as outras coisas, porque já me fecho imediatamente. Então, meus queridos, vamos ao significado. Significado de hereditário. Aqui nós temos 3 definições. A primeira é relativa ao que se transmite por ou em que há hereditariedade. A segunda é transmitido por direito de sucessão. E a terceira é transmitido por tradição social, moral, etc., aos descendentes. Muito bem. De acordo com o item 1, hereditário é o que se herda. E o que significa herdar, então? Se é o que se herda, o que significa então herdar? Vamos lá. Receber de alguém algo por via de sucessão ou legado. Esse é o significado. E legado? Qual é o significado de legado? É deixar algo para alguém. Veja o que diz Pedro em sua primeira carta. Já falei em alguns outros momentos sobre esse texto, que nós usamos muito para evangelizar. Mas veja o que diz o texto. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Algumas Bíblias falam tradição. E quando se diz tradição ou legado, aqui tem uma série de coisas que estão envolvidas, que nos vídeos que vamos fazer no futuro, nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre isso, melhor dizendo. Então, de acordo com o segundo item, é o que é transmitido por sucessão. É o ato ou efeito de suceder-se, sucedimento, sequência de séries de pessoas, fatos ou de coisas que se sucedem sem interrupção ou pequenos intervalos. Tradição, de acordo com o terceiro item, é o que é transmitido por tradição social, moral, etc., aos descendentes.
Pois bem, e o que é então tradição? É o ato de transmitir, ou efeito de transmitir ou entregar, transferência. Significa ainda comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes e etc. De gerações para gerações. Preste atenção nas palavras lendas, ritos e costumes. Na categoria de lendas e crenças, na categoria de ritos, né? Aqui, vamos primeiro aqui a questão de lendas e ritos e costumes. Aqui ele entra na categoria das crenças. Na categoria de ritos entra o significado de conjuntos das cerimônias que usualmente se pratica numa religião, em uma seita, etc., liturgia, né? E culto. Isso é muito interessante. Então, se entra a questão de crenças, de liturgias, de ritos, o mundo espiritual está envolvido nisso. Isso aqui não está neutro. E nós precisamos saber quais as consequências que isso tem. Então, para que nosso vídeo não fique muito longo, eu voltarei no próximo vídeo falando ainda sobre essa questão dos ritos, né? Dos cultos. E então vamos entrar num assunto que é sobre a questão da frase hereditária que alguns usam, ou geracional. Falaremos um pouco sobre isso. Então, é preciso saber que nós precisamos ter solução para alguns problemas que às vezes parecem insolúveis, mas que, como eu disse no início, se investigássemos, se estudássemos profundamente, desarmado, poderíamos ajudar muita gente, poderíamos acabar com muitos sofrimentos de pessoas que sofrem por anos a fio sem solução. Eu tenho encontrado muitos e muitos desses casos. Mas vamos ficando por aqui. Deus abençoe, você ora por mim e eu oro por você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.